eu trabalho muito com pacientes que têm quadros de dor. E hoje que a gente sabe que a dor, ela tem vários aspectos que influenciam nela. A dor é um alarme, a dor é um alerta que algo não está funcionando muito bem, algo não está legal. E não necessariamente tem que ter uma lesão. Existe a dor causada por lesão, a dor que a gente chama dor nociceptiva. Eu torci o tornozelo. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. O cara é fisioterapeuta, especializado em ortopedia, traumatologia, acupuntura. E que mais? Milton Ricardo Fernandes. Não, Milton Ricardo de Medeiros Fernandes. Milton Fernandes. Tudo bem, Milton? Tudo bem. Que prazer receber. Igualmente, agradeço o convite. Todos os telespectadores. Fisioterapeuta, quanto tempo já? Esse ano completo 20 anos. 20 anos. O que mudou da fisioterapia de 20 anos para cá? Te provoco porque nós conversávamos outro dia sobre a fisioterapia clássica. E você diz ser um defensor e não ser. É assim, há 20 anos mudou muita coisa. Primeiramente, mudou o número de escolas, o número de universidades, faculdades de fisioterapia. O que tínhamos na época era muito poucas, ou seja, isso fez com que aumentasse o número de profissionais hoje, porque aumentou o número de escolas. Hoje no Brasil nós somos mais de 200 mil fisioterapeutas. É pouco ou muito? É o país do mundo com o maior número de fisioterapeutas. O Brasil hoje tem praticamente metade dos fisioterapeutas do mundo estão no Brasil. Caraca. É muita gente. Tá, mas isso porque no mundo, o resto do mundo não fica doente e não precisa, ou nós precisamos muito? Eu consigo, assim, dizer para ti qual o grande motivo. Talvez porque nós tenhamos aqui uma preocupação muito com essa questão da saúde física, do esporte. Então, houveram alguns movimentos que aconteceram nesses anos, todos os booms assim, da fisioterapia. A lesão do Ronaldinho, em 90, antes da Copa de 98, entre 98 e 2002, mas eu lembro daquela exemplo. cena, me dá até um negócio. Então, aquilo ali fez com que houve um noticiário trazia muito o trabalho do fisioterapeuta na recuperação de atletas, na recuperação de pessoas mais famosas. Então, isso acaba surgindo interesse. Brilho maior, né? Acaba surgindo interesse daquele jovem que está buscando o que eu vou fazer, qual é a minha área, qual é a minha vocação, e no surgimento de faculdades também. Então, hoje nós temos uma fisioterapia no Brasil muito boa. E nos últimos anos, assim, falando nesse apanhado de 20 anos que eu tenho de formação, nós temos um número a ciência também começou a trazer maiores evidências do que realmente a fisioterapia ajuda, melhora aquilo que tem resolutividade, daquilo que infelizmente também não traz resultado nenhum, ou que lá no passado era o que nós tínhamos à mão para poder utilizar, e que hoje a gente vê que é o único recurso, muitas vezes. Eu costumo dizer uma coisa assim, que nós somos um profissional que já sai com o equipamento já da faculdade. Definidinho já. Isso, que são nossas mãos. E especificamente na minha área de atuação, que é a fisioterapia manipulativa, as mãos entram direto, né? Nos recursos, nas técnicas, nas manobras que a gente realiza. Então, a mão é o nosso grande objeto, o grande instrumento de trabalho. A quiropraxia é uma derivação da fisioterapia ou não? Você falou de uma manipulação. A quiropraxia, no Brasil, ela é uma especialidade do fisioterapeuta. Então, ela foi reconhecida através de resolução do Conselho Federal. Milton. Medo por quê? Estralar a coluna, eu fico preocupado. Não, mas aí não pode também... toda técnica que é utilizada, ela necessita de uma avaliação prévia. O quiropraxista, o fisioterapeuta que atua com quiropraxia, existe uma linha, existe uma teoria que rege essa área, onde fala que existe a subluxação da vértebra. E aí eles fazem ajustes quiropráticos. Mas isso depende de uma avaliação prévia para definir que ajustes são esses. Eu acho que vocês, fisioterapeutas brasileiros, não entendem nada. Eu vi um fisioterapeuta indiano com martelo e um pedacinho de pau batendo na coluna do cara. São técnicas. Genial aquilo. Tem. Não dá medo quando você vê esse tipo de coisa?
Dá medo porque as evidências que hoje, para esse tipo de técnica, mostram que aquilo não traria resultado. Tem muita crendice em volta disso, da fisioterapia? Tem ainda muita, por parte dos pacientes, né? E por parte dos próprios terapeutas. Os próprios fisioterapeutas acreditam em algumas técnicas que hoje as evidências mostram que não trazem grandes resultados, mas há um apego e um apelo a essas técnicas e elas continuam sendo utilizadas. Eu acredito que a fisioterapia está depurando muito isso. Está indo para um caminho que coisas do passado foram úteis, que eu, 20 anos atrás, utilizei, e com o passar do tempo a gente foi percebendo que isso não trazia melhores resultados. Eu trabalho muito com pacientes que têm quadros de dor. E hoje que a gente sabe que a dor, ela tem vários aspectos que influenciam nela. A dor é um alarme, a dor é um alerta que algo não está funcionando muito bem, algo não está legal. E não necessariamente tem que ter uma lesão. Existe a dor causada por lesão, a dor que a gente chama dor nociceptiva. Eu torci o tornozelo. Tive dor porque existe um processo lesivo naquela estrutura do meu tornozelo, causando um processo inflamatório, e isso leva a informações que geram dor. Mas digamos que esse paciente ele tratou o tornozelo. Depois de meses ele não tem mais lesão no tornozelo, mas ele ainda refere, quando eu vou tentar correr, eu sinto dor. E esse paciente procura o atendimento fisioterapêutico. E hoje o fisioterapeuta ele tem que perceber, será que existe ainda lesão naquele tornozelo? Existe alguma estrutura que está provocando essa dor? Ou é muitas vezes o receio, o medo de voltar à atividade, ou algum mecanismo do movimento que ainda precisa ser melhor? Uma defesa. Mas muitas pessoas, Milton, usam mecanismos de defesa nesse sentido, né? Quando você fala de dor, mesmo não tendo uma lesão, eu sou preocupado, né? Poxa, eu tenho medo que aquela lesão volte. Te dou um exemplo, eu tenho uma hérnia de disco e até hoje eu fico preocupado de fazer alguns movimentos. Mesmo não tendo dor nenhuma, né, não tendo quadro nenhum, eu fico receoso. Porque a dor, ela deixa, como se fossem marcas. Uma memória, ela cria. Slots que ficam lá no cérebro e a gente tem essas lembranças. Por exemplo, eu fiz uma lesão, um torce de tornozelo, por exemplo, jogando futebol. Que é um prazer jogar futebol. A pessoa, não, eu gosto de jogar, eu quero voltar a jogar futebol, mas eu tenho medo de entrar numa dividida, eu tenho medo de dar tentar dar o pique para pegar uma bola na linha de fundo, porque eu tenho medo de lesionar de novo e se eu lesionar de novo eu vou ficar muito tempo sem praticar um esporte que eu gosto. Então esses medos levam a eu tirar o pé, não fazer determinados movimentos. E eu preciso do movimento. O corpo foi feito para movimento. A gente costuma dizer que, por muito tempo, novamente trazendo a questão dos 20 anos que eu tenho formação, nós falávamos muito em postura. A minha camiseta da minha turma de formatura lá na UFSM era a Torre de Pisa. Ninguém aguenta uma postura errada por tanto tempo, era o slogan da camiseta. Há 20 anos atrás nós tínhamos uma fixação na questão de postura. Hoje a gente fala que a melhor postura é a próxima que a gente vai adotar. Cansei dessa posição, mudei a posição. Cansei dessa posição, eu venho para essa posição. O segredo é o movimento. O segredo é sempre o movimento. Então, colocar essa pessoa que teve um entorse de tornozelo em movimento novamente é o X da questão. E aí eu tenho que entender que medos esse paciente tem e, novamente, fazendo uma exposição gradual ao movimento. Eu não vou poder colocá-lo lá no Parque das Nações para correr, porque ele gosta de correr, se ele ainda não consegue nem dar alguns passos sem mancar um pouquinho. Então, tem que ir recondicionando esse paciente para que ele vá perdendo os medos até que ele chega um momento que ele vai estar... Esse tempo é necessário na fisioterapia? Porque às vezes é muito grande, né, Milton? É necessário. Saiu um estudo agora, por exemplo, de pacientes com pós-ligamentoplastia, lesão de ligamento cruzado anterior, atletas jovens que voltam à atividade física antes de 9 meses, o índice de nova lesão é alto. Então, precisa ter esse recondicionamento que o fisioterapeuta faz, depois entra com outros atores desse processo de reabilitação, por exemplo, o professor de educação física, e aí leva o paciente para essa... Como é que se mede uma escala de dor? Você estava falando de dor. Quando é que eu sei que a dor que eu estou sentindo é maior que a que você sente? Eu acho isso tão relativo. A dor, ela é relativa. A dor, ela é relativa. E existem escalas que a gente utiliza, uma muito comum no consultório é a escala visual analógica.
podia ter trazido uma aqui para mostrar, mas é uma escala que a gente pede para o paciente. De um lado tem um rostinho feliz, do outro lado e na outra ponta um rostinho triste. E a gente fala para o paciente, o teu rosto, como tu expressa a tua dor? Ela está muito mais próxima desse rosto feliz ou muito mais próxima do rosto triste? E ele vem e marca com o dedo aonde estaria o rosto dele. Do meu lado tem uma escala numérica. E aí eu tenho uma graduação de dor, que é dele, daquele paciente. Então ele vai dizer assim, hoje a minha dor é aqui, eu vou saber que é um 9. De 0 a 10 ele está com uma dor 9, uma dor muito Você vai usar para tratamento dele, né? E à medida que nós vamos avaliando e tratando o paciente, a gente vai monitorando a questão da dor. O problema é que não é somente o paciente nos procura por dor. Eles sempre, grande parte dos pacientes, eu estou indo ao fisioterapeuta, ao médico ortopedista, ao reumatologista, ou outros profissionais que lidam com pacientes com dor, por causa da dor. E por trás da dor também tem uma questão que é a disfunção, e a gente leva isso muito diferente. Pacientes com dor, eles, principalmente dor crônica, eles vão ter dor o resto da vida. O que nós devemos é diminuir o limiar de dor deles e, ao mesmo tempo, ganhar funcionalidade. Então, esse paciente que tem dor, ele tem que sair do consultório sabendo, eu sei o que é dor, eu sei como lidar com a minha dor, e eu vou ganhar novamente função, eu vou voltar a fazer atividades que antes eu tinha medo de fazer por causa da dor, ou eu tinha dificuldade em fazer porque a minha estrutura físico-funcional não permitia fazer. E a dor era um fator limitante. Então, quanto mais eu manter e a minha atenção ficar em cima da dor, mais limitação eu levo para esse paciente. Então, uma questão que eu já fiz em terapia muda é desfocar a questão da dor do paciente e levar para uma questão de o que tu tem conseguido fazer nos últimos dias? Vamos falar um pouquinho disso na volta, pode ser? Tranquilo. Eu tenho o prazer de receber ele, fisioterapeuta, especialista em trauma, ortopedia, dor, acupuntura também? Também. Nunca fiz, gostaria de fazer. É bom mesmo para a coluna? Funciona? Vamos falar sobre isso também. Então, a gente já volta. Milton Fernandes. Agora eu vou resumir porque é muito grande teu nome. A gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Humanos Talk Show? Calma, vai lá no YouTube do Humanos Talk Show sem H, você vai curtir todos os programas completinhos, tem no Spotify também, inclusive este, com o fisioterapeuta Milton Fernandes. Ô, professor, já deu aula também? Sim, em cursos de pós-graduação aqui em Criciúma, no Rio Grande do Sul, algumas cidades, aqui no estado também, Balneário Camboriú, Lages. Vocês têm, por exemplo, vocês fisioterapeutas têm algum fetiche, por exemplo, final de semana, vocês irem ver um jogo de gordo, né? Vocês olham para o jogo de gordo e dizem assim, olha só, aqui tem uns 40 joelhinhos para mim, né? Vocês têm algum esporte preferido, fisioterapeuta? Por exemplo, crossfit, né? Eu brinco com isso, mas o crossfit, a gente tem uma visão, né? O futebolzinho de final de semana a gente sabe que machuca, né, Milton? O meu caso, sou designer, a vida toda sentada na frente de um computador, 12, 14 horas por dia, a coluna vai sofrer, é inevitável, né? Existem algumas profissões que é inevitável que vai trazer algum risco para a tua saúde? Com relação ao esporte, assim, todo esporte tem seu nível de risco de lesão. Dizer que tenhamos preferência, no sentido que espero que a pessoa se machuque, é um absurdo que alguém... Infelizmente, eu já ouvi isso, inclusive. De colegas? Já. Mas o que a gente tem que saber é que hoje o fisioterapeuta pode atuar muito nesses esportes como forma de prevenção. O CrossFit, por exemplo, quando ele surgiu, assim, na verdade o CrossFit ainda é uma marca, né? É uma atividade física mais intensa, ele surge e muitas vezes naquela... agora eu quero experimentar isso. E nesse momento, não tendo uma avaliação mais precisa, acabou levando a muitas lesões. Hoje a gente já vê que o CrossFit ele tem um nível de lesão muito parecido com outras atividades, né? O que precisa é uma avaliação prévia para ver se aquela pessoa teria condições de entrar. É um degrau a mais na atividade física. Eu fazia musculação e agora eu fui para o CrossFit. Será que eu tinha condições de ir para o CrossFit? Então hoje existem testes preditivos de lesão que são realizados. Então o fisioterapeuta ele tem que ter esse interesse no sentido, eu vou atuar nessa área como um fator de prevenção. Ô Milton, eu posso comparar, por exemplo, eu que não gosto de correr,
quero correr a partir da semana que vem e saio correndo igual um maluco? Não pode. Não tem como, né? Tem que passar por uma avaliação, a importância do profissional de educação física junto, ver qual é o tipo de pisada que tu tem. Tem que fazer uma correção dessa pisada, porque essa pisada, como acelera a velocidade, vai trazer uma lesão ascendente para o joelho, quadril, por exemplo. Então, é importante verificar se tu tem a aptidão para isso. Muitos pacientes perguntam, eu estimulo a todos, pacientes com dor crônica, vocês devem fazer algum tipo de atividade física. Eles perguntam para mim, qual? Eu disse, bom, se tu quer que eu diga, se quer que a minha informação seja útil para ti, eu vou dizer judô. Porque era o esporte que eu pratiquei. Você praticava, você gostava. Então, mas não é judô que tu te vê de kimono, eles não, né? Então não é eu que tenho que dizer o que tu tem que fazer. Tu que tem que descobrir. E aí a gente encaminha também para um profissional de educação física para que ele possa fazer essa conversa com a pessoa. Às vezes a pessoa nadava, então ela volta a fazer natação. Ela corria, ficou muito tempo sem correr, ela vai fazer toda uma fase de transição para voltar. Corridas curtas até, e hoje tem grupos de corrida que estão se proliferando aqui na região, muito bons, todos com um profissional de educação física dando orientação. Então é importante colocar esse paciente sempre de volta à atividade, né? Então, falaste antes de uma escala de dor, a gente tenta hoje sair um pouco da dor e falar da função do paciente. Dor tu vai ter, mas vamos voltar a fazer atividades. O meu projeto de pesquisa no mestrado, ele fala sobre isso, uma escala funcional, ou seja, pacientes, eles têm a percepção que tem dor, mas de uma semana para outra eles passam a ter a percepção que uma dona de casa não conseguia passar pano no chão e de repente ela passou a passar pano no chão, mesmo tendo ainda quadros de dor. E aí a gente passa a mostrar para elas, viu como tu funcionalmente está melhor? Porque o paciente ele diz assim, não estou melhorando. Mas ele passou a fazer um monte de atividade, mas ele se apega muito no nível da dor. Ainda tenho dor, eles querem se livrar de dor, porque dor é desagradável. Mas quando o paciente passa a entender que a dor ela é persistente, o limiar dela, o nível de dor, eu consigo reduzir, mas eu consigo melhorar a função, eu mostro para o paciente. Você fala de dor, por exemplo, que ninguém gosta de dor, mas eu converso com muitas senhoras, senhores, né, amigos nossos, você também, que é comum dizer o seguinte, eu tive dor a minha vida inteira, né? Quando um senhor desse fala alguma coisa disso para você, como é que você avalia isso? Quando o paciente diz isso, a gente tenta mostrar essa dor a vida toda. A dor impediu o senhor de fazer as atividades que o senhor gostava ou gosta de fazer. Se ele diz, não, eu continuo fazendo, ótimo. O pior é quando o paciente diz para nós o seguinte, eu fui em determinados profissionais, médicos, fisioterapeutas, seja eles quais forem, e eles dizem que tu tem que te acostumar com a tua dor. Tu tem que viver com essa dor. Isso faz a pessoa se apequenar perante a dor. E aí eu tenho uma classificação que eu costumo usar com os pacientes, que é assim. Existem duas pessoas que têm dor. Ambas têm dor. Uma eu coloco aí, eu uso um jogo de palavras, escrevo dor bem grande, né, uma dor bem grande, e em cima eu coloco, uma é a que sofre dor. Então ele é pequeno perto da dor, a dor domina ele. E ele sofre. Ele até gosta de falar dessa dor. Ele sofre, ele se apega, a minha dor, a minha hérnia. A minha artrose do joelho, né? Eles têm essa dor. E o outro lado, a gente tenta desconstruir essa imagem para esse paciente e trazê-lo para um outro paciente que também tem dor. Onde eu escrevo dor bem pequeno e coloco bem grande em cima. Enfrenta a dor. Esse paciente que passa a encarar a dor diferente, ele passa a ver a dor, eu tenho dor, ok, ela não vai me incomodar hoje, porque hoje é o meu dia de fazer atividade física. Hoje é meu dia de fazer a minha limpeza em casa. Eu vou sentir um pouco de dor no final do dia, mas se eu fizer os exercícios que o fisioterapeuta me ensinou, a atividade física como profissional de educação física, o uso de medicamentos que também são necessários, prescritos pelo médico, eu vou saber viver muito bem com isso. Eu passarei a conviver com a dor, mas não deixando que ela me domine. E é isso que a gente tem nesses anos tentado mostrar para o paciente. Você é um profissional que é muito mais pelo lado humano do que pelo lado sistêmico da profissão, né? Acredito que sim. Eu tenho, talvez o que está me moldando muito é a atuação no Sistema Único de Saúde, que já ajuda muito nessa questão da humanização, do entendimento da pessoa, né? Um dos pilares é a questão ver o paciente de forma integral. Ter feito a minha formação em medicina chinesa, a acupuntura também vê isso. Não é muito bom falar de China agora. Ele está num momento meio ruim, não tá? Falar da medicina chinesa, assim, você acha que está tranquilo falar disso?
tá tranquilo, tá tranquilo. Não vou entrar nessa seara aí, mas tá tranquilo no sentido assim, vamos colocar a culpa na China? Não. O que não está tranquilo é que... Não posso perder piada, infelizmente, né? Não posso perder piada. Infelizmente, a gente está numa fase de muitas dúvidas. Ontem mesmo, um colega nosso disse que jogou no PubMed, que é um banco de dados, e viu 10 mil pesquisas de uma semana para outra. Tipo, em poucas semanas tinha 500 pesquisas sobre Covid. 10 mil. E hoje já tem 10 mil. Só que ele fez um filtro. Metade disso era apenas opiniões, eram editoriais de revistas, não era uma ou seja, pesquisa. Esquece, não serve para ciência. E daquilo que realmente, revisões sistemáticas a respeito, diminuiu para 5. Ou seja, pesquisas mais sérias sobre Covid diminuiu para apenas 5. Ou seja, a gente está navegando num mar que ninguém sabe ainda para que lado vai. O que a gente tem que ter é um timoneiro, e a gente não está tendo timoneiros aí. Eu digo que a Covid, já falando em piada, a Covid ela mostra muito mais incertezas, muito mais dúvidas, mas uma certeza eu tenho: eu sei colocar a máscara melhor que o ministro. Professor, obrigado pela presença. Prazer de receber. O pessoal te acha onde? Eu atendo em Sara, atendo em Araranguá e atendo em Criciúma também. Então, vocês podem colocar o telefone? Manda Instagram, tem Instagram? Tem. Não é o nome inteiro. Não é o nome inteiro. Fisioterapeuta, _ Milton Fernandes. Milton, obrigado pela presença. Eu Prazer te receber. Prazer ter você comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, com dor ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos, e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.